Chocolate com pimenta, resumo do capítulo 6. Jezebel chega até o banco de Klaus e vai falar com o conde em seu escritório. Jezebel diz ao conde que seu irmão voltará de Buenos Aires para fazer uma inspeção na fábrica. O conde logo entende o motivo da visita de Jezebel ao seu banco. Ela diz que está com um pequeno problema pois os números das contas não batem. Ela diz que teve algumas despesas extras e teve que fazer empréstimos sem seu irmão saber. Klaus pergunta a Jezebel se ela deu um desfalque na fábrica. Jezebel fica calada e sem jeito. Ana Francisca chega até a fábrica de chocolates para visitar Margarido e Dália, que correm para abraçar a moça, felizes com sua visita. Margarido apresenta a sobrinha para todos os confeiteiros. Margarido oferece chocolate para Ana Francisca, que se delicia com o sabor. O conde Klaus checa todos os papéis das contas da fábrica. Jezebel pergunta a ele o que ele acha. Conde Klaus diz que se fosse Ludovico, chamaria a polícia para prender Jezebel. Envergonhada, ela pergunta a Klaus se pegou muito dinheiro. Ele faz que sim e diz que ela meteu a mão na massa. Roseli escuta toda a conversa atrás da porta. Jezebel diz que teve suas despesas e que é injustiçada por seu irmão ter dado muito dinheiro da mãe. Klaus diz que Jezebel precisará de sorte e ela questiona se ele contará alguma coisa, mas ele afirma que sua boca é um túmulo. Na saída do banco, Jezebel anda depressa e acaba esbarrando com o prefeito Vivaldo. Ele diz que ela parece nervosa e ela responde que são assuntos da fábrica. Ele pergunta se mais tarde pode ir até a casa da dama para tomar uma xícara de chocolate. Ela diz que adoraria, mas é uma mulher de respeito e não podem pensar mal dela. Ela usa seus encantos para deixar Vivaldo caidinho. De longe, Márcia, que andava por perto, observa os dois aos cochichos. Jezebel chega ao escritório furiosa com a poeira do local e manda Roseli contratar outra empregada urgentemente. Roseli diz que todas têm medo de trabalhar com Jezebel, que fica em chamas. Roseli chega até a fábrica de chocolate e pergunta a Margarido quem é a moça que está lá, e ele explica que é sua sobrinha. Roseli pergunta se Ana Francisca quer trabalhar na fábrica ajudando na limpeza. Margarido diz que não, pois Ana Francisca ainda é muito menina e está estudando. Ana pede para o tio esperar e diz que não tem medo do serviço, pois sempre ajudou a limpar em sua casa após a morte da mãe, aceitando o emprego. No rancho, Carmen pergunta se essa oferta não vai atrapalhar os estudos de Ana Francisca. Ela diz que faltam poucos meses para se formar e não é justo ela ficar sem trabalhar enquanto todos os outros fazem algo. Márcia diz que é extremamente contra a vontade da prima. Ana questiona o motivo. Márcia segura a prima e a leva em um canto, afastado do rancho. Carmen diz que Márcia é enxerida. Márcia diz a Ana Francisca que não acha chique que a prima trabalhe fazendo limpeza. Márcia e Ana se aventuram pulando pedras no riacho. Ana Francisca diz que nenhum trabalho é vergonhoso e que futuramente deseja ser professora. Márcia fica feliz pela prima e diz que nenhuma mulher deve depender de homem. Elas conversam sobre o amor e Márcia questiona se Ana está apaixonada por alguém. Ana Francisca logo lembra de quando se encontrou com Danilo, mas diz a Márcia que não está de olho em ninguém e que apenas sonha com um grande amor. Márcia diz que não pensa em se casar, pois não nasceu para lavar ceroulas. Timóteo chega ao rio segurando um porquinho e, escutando o que Márcia falou, diz a Ana Francisca para não acreditar na prima e que Márcia ficou para titia. Márcia diz que se quisesse teria um exército de homens aos seus pés. Timóteo ri da prima e chega com o seu porquinho perto dela, que com medo se desequilibra e cai dentro do rio. Ana Francisca e o primo gritam por Márcia, que sai do rio com raiva do primo por tê-la derrubado. Eles tentam ajudar Márcia a sair da água, mas ela se recusa e manda Ana Francisca aproveitar e ir olhar a cachoeira que dará um jeito de sair sozinha. Ludovico finalmente chega de trem aventura. Ele reclama que não tem ninguém o esperando na estação. Graça conversa com Olga na praça, e Olga conta que já deve estar na cachoeira a esperando. Ana Francisca anda sorridente sobre as águas e pedras da cachoeira. De repente, Danilo sai de dentro da água, assustando Ana Francisca, que acaba caindo. Danilo também se assusta e tira a moça de dentro, segurando-a nos braços. Ele questiona se sempre terá que salvar a moça. Os seus rostos vão se aproximando cada vez mais, e quando estão prestes a se beijar, Olga chega e vê a cena, gritando por Danilo. Danilo a vê e derruba Ana Francisca na água mais uma vez. Ele corre atrás da pretendente, que joga as roupas do rapaz na água indignada. Danilo diz a Olga que pode se explicar, mas ela não lhe dá ouvidos e sai correndo. Ana Francisca sai da água. Danilo diz a Olga que tudo não passou de um acidente. Ela diz que o rapaz tem mau gosto de ficar atrás de Ana Francisca. Danilo diz a ela que não tem nada a ver com a moça. Olga então fala para Danilo que ele vai ter que provar isso para ela e que quer ver Ana Francisca sendo humilhada na frente de todos.
Danilo pergunta se Olga está louca por querer humilhar Ana Francisca na frente de todos. Ela o chantageia, falando que caso ele não faça o que ela manda, vai terminar com ele. Olga vai embora e deixa Danilo sem saber o que falar. Ana Francisca chega ao rancho e pergunta para a avó como ela conheceu e se apaixonou pelo avô. Ana Francisca lembra de Danilo na cachoeira sorridente. Ludovico chega até o centro de Ventura em um carro de aluguel. Ludovico toca a campainha da casa de Jezebel e é atendido pelo empregado Epaminondas, que não reconhece o homem como dono da fábrica. Ludovico pergunta onde está a irmã e Epaminondas mente dizendo que ela saiu e o manda voltar em outra hora, batendo a porta em sua cara. Ludovico fica indignado pela forma que foi tratado e toca a campainha mais uma vez. Epaminondas vai atender irritado e chama Ludovico de cara de formiga. Os dois discutem e o empregado bate a porta na cara do homem de novo. Epaminondas vai até o quarto de Jezebel, que está fazendo procedimentos de beleza. Ela questiona a razão de tanta gritaria. Jezebel reclama com o empregado por ele deixar qualquer um ficar de barulheira em sua porta. Epaminondas diz que vai jogar uma bacia d'água na cara do homem, e Jezebel concorda. Epaminondas vai até a porta com a bacia. Jezebel acha a voz que grita familiar e logo reconhece como a de Ludovico. Ela levanta da cama nervosa. Quando Epaminondas está prestes a abrir a porta e jogar a água, Jezebel desce as escadas gritando para o empregado parar imediatamente, pois se trata de seu irmão. Epaminondas fica nervoso e derruba a bacia de água em si mesmo. Logo após, ele abre a porta. Ludovico entra e olha para ele com reprovação. Jezebel bajula o irmão e vai abraçá-lo, mas ele desvia. Ele reclama pela irmã não ter ido buscá-lo na estação. Ludovico pergunta quem é esse empregado que não o deixou entrar, e Jezebel finge estar indignada com Epaminondas. Ludovico pergunta por que a irmã está verde. Ela estranha e logo descobre que esqueceu de tirar a máscara facial em seu rosto, correndo envergonhada. Olga e Graça passeiam durante a noite. Elas veem Danilo, que vai até Olga e lhe entrega um doce na tentativa de se desculpar. Eles andam conversando pela praça e Danilo pergunta o que Olga quer que ele faça para desculpá-lo. Ela diz que quer ver Ana Francisca humilhada na frente de todos e sussurra um plano em seu ouvido. Danilo diz que não vai fazer uma coisa dessas. Olga então faz uma aposta. Se ele conseguir fazer o que ela mandou, vai ganhar um beijo e vai deixar ele abrir um botão de sua blusa. Ela negocia 2 botões e fecha o acordo. Olga então ri maliciosamente, ansiosa para ver Ana Francisca humilhada. Celina e Guilherme se beijam na praça. Reginaldo anda por perto e pergunta para Graça onde está Celina. Reginaldo vê a filha se lamentando sobre a mãe ao lado de Guilherme e imediatamente grita com ela. Ele chama Guilherme de vagabundo, que o afronta falando que será um advogado. Ele o proíbe de se encontrar às escondidas com sua filha e a leva para casa. Guilherme diz que a ama. Reginaldo, Graça e Celina chegam em casa e o médico diz que é questão de dias para a mãe das meninas morrerem. Ludovico diz que vai checar os livros de contabilidade em breve e diz que a fábrica não está rendendo tanto dinheiro como rendia antes. Jezebel, nervosa, deixa sua xícara cair no chão. Ludovico questiona o que aconteceu e Jezebel mente falando que é a preocupação pela saúde frágil do irmão. Na fábrica de chocolate, Ana Francisca limpa e organiza tudo enquanto é feita a produção. Ludovico entra em seu escritório na fábrica e diz a Jezebel que vai verificar as contas. Roseli entra para servir chocolate quente aos dois, e Ludovico pede para que ela traga os livros com as contas. Roseli vai buscá-los e diz que será agora que o teatro de Jezebel vai cair. Ela entrega os livros na mesa de Ludovico e Jezebel fica receosa, lembrando-se da conversa que teve com o Conde Klaus sobre seus gastos. Ludovico abre um dos livros e Jezebel finge tropeçar, derrubando toda a sua xícara de chocolate sobre ele na tentativa de esconder toda a sua falcatrua. Ludovico vai até o banheiro se limpar e Jezebel entra falando que achou apenas um macacão de operário para o irmão, que está com trajes sujos. Ele vai se trocar e Jezebel volta até o escritório do irmão, derramando ainda mais chocolate sobre o livro para não deixar nenhuma evidência. Sorridente, ela se gaba pela ideia genial que teve. Ana Francisca entra no banheiro da diretoria para fazer a limpeza. De repente, Ludovico sai de um dos boxes. Ana Francisca pergunta o que o suposto operário está fazendo no banheiro da diretoria e diz que se pegarem um homem lá, ele vai para a rua. Ana Francisca diz que na idade do homem ele deveria ter mais juízo, pois está descalço e pode ficar constipado. Ludovico pergunta se ela sabe quem ele é. Ela responde que não, mas que de uma coisa sabe sobre ele, que ele é um meninão e pode ficar com gripe por estar descalço no chão frio. Ludovico espirra e Ana Francisca o leva para tomar algo quente. Ele diz que vai calçar os sapatos e ela diz para ele vir rápido, pois pode ser demitido se alguém o encontrar lá.
Ana Francisca sai e Ludovico fica encantado com a simplicidade da moça. Eles chegam até a cozinha da fábrica e Ana Francisca prepara um chocolate quente para o homem. Ana Francisca pergunta onde Ludovico trabalha na fábrica, pois nunca o viu antes. Ela diz que ele deve ser operário pelo traje. Ele tenta se explicar, mas a moça o interrompe. Eles conversam e Ana Francisca acaba falando sobre a morte de seu pai. Ludovico lamenta e ela diz para eles mudarem de assunto. Ana Francisca tira o chocolate do fogão e serve para os dois. Ludovico prova e elogia o chocolate quente da moça. Ana Francisca diz a Ludovico que seu tio trabalha na fábrica e acaba perguntando onde Ricasso mora. Ele diz que mora longe e se lembra de sua estadia em Buenos Aires, Argentina. Ana Francisca fala que Ludovico deve ser muito sozinho e se oferece para ser sua amiga. Ela diz a ele que se chama Ana Francisca e que quando estiver muito triste sozinho é só procurá-la. Ludovico diz que Ana Francisca sabe muito pouco sobre ele. Ela diz que há sempre algo de bom para acontecer na vida, e Ludovico diz a Ana Francisca que ninguém nunca demonstrou tanta amizade por ele como ela, e sem interesse. Ana Francisca pergunta o nome de Ludovico e ele mente dizendo que se chama Melo. Ela diz que não o chamará assim pois é um nome muito sério, e sim de meninão, pois isso é o que ele é para ela. Ludovico volta ao seu escritório e Jezebel pergunta o motivo dele estar tão feliz. Ele repete o que Ana Francisca disse e fala para a irmã que sempre há algo bom para acontecer na vida.